Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Vladimir Safatli, professor de Filosofia da Universidade de São Paulo, filiado ao PSOL. Professor, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. O professor Safatli lançou há pouco tempo um livro, Só Mais um Esforço, que traça uma história recente da política brasileira. Por que o senhor escolheu esse título, Só Mais um Esforço? Isso é um título do Marquês de Sade, num livro chamado Filosofia na Alcova. No livro, num dado momento, aparece um panfleto político, você está na época da Revolução Francesa, onde ele fala: franceses, só mais um esforço se vocês quiserem ser republicanos. Que é um pouco a maneira que ele tinha de dizer: olha, parece que nós avançamos muito, mas é necessário ainda avançar um pouco a mais para conseguir chegar onde nós realmente queremos. Então, achei que isso era bom para falar sobre o Brasil. Uhum. E nossa história brasileira está mais para o sadismo ou mais para a Revolução Francesa? Não, é fato que a história brasileira ela chegou num ponto de esgotamento de um ciclo, né? Acho que talvez é necessário partir daí. Quer dizer, a gente teve um ciclo chamado Nova República, que é o ciclo depois da ditadura, que ele tem uma série de características. Uma delas é um certo modelo de governo baseado em coalizões, em grandes coalizões. Todos os governos foram baseados dessa forma. Então, você nunca teve governos que eram, assim, ideologicamente muito caracterizados. Sempre teve esse modelo... Fernando Henrique com Montoro e Lula no palanque. O mesmo. Pense, por exemplo, Fernando Henrique. Quem era o grande negociador do Fernando Henrique era o Antônio Carlos Magalhães, que era um político que veio da ditadura. Lula, o grande negociador do Lula era o Zé Sarney, a mesma coisa. Então o Brasil saiu da ditadura militar de uma maneira muito peculiar. Ele não saiu afastando os políticos da ditadura militar como outros países. Ele os integrou. Então isso criou um certo modelo de inércia, né, que a gente está pagando o preço agora. De pouca transformação. Porque você percebe, se você tem essas coalizões tão heteróclitas, você não consegue avançar muito, porque você tem que negociar com pessoas que têm posições muito diferentes entre si. Só que isso é uma característica, digamos assim, do modelo brasileiro em geral. Você pega o Vargas, por exemplo, o Vargas tinha uma frase que era a seguinte: meu problema não são meus inimigos, meu problema são meus aliados. Porque ele tinha que montar alianças tão heteróclitas, tão distintas uma das outras. Exatamente, que você acabava transformando o governo numa gestão da paralisia e da inércia. E isso perdura? Com certeza a gente chegou no esgotamento aqui, entendeu? Porque dentro desse processo você vai fazendo com que todos os atores que ocupam os lugares centrais sejam obrigados a fazer negociações no qual a corrupção é um elemento decisivo, né? Então todos eles foram marcados por um certo modelo digamos assim, de intervenção no interior do Estado, que fez com que nós chegássemos a uma situação como essa, onde não há mais nenhum ator político crível no horizonte da política brasileira. Mas essa política de aliança com setores da sociedade tão frontalmente contrários, não é um pouco responsável por uma derrocada da esquerda no Brasil? Também, não, com certeza, acho que ela foi quem sofreu mais, né? Porque, de uma certa forma, se você pensar bem, todos os governos brasileiros, a partir do Fernando Henrique, vieram da esquerda. O PSDB também veio, né? Seria bom lembrar isso, né? Só que o que acontece? Você não tem nenhuma condição de fato, impor um programa de transformação econômica, social e política de forma efetiva. Você consegue gerir margens, entendeu? Só que pequenos avanços que, como a gente viu, por exemplo, havia toda uma discussão de que o governo Lula estava fazendo avanços que eram reformismos, mas reformismos fracos, mas seguros, né? Só que a gente viu quão inseguro era todo o processo. É tudo completamente frágil, né? Porque, entre outras coisas, você vai desgastando a crença da população no processo político. Porque o processo político se transforma num processo de grande negociação. De acomodação. De acomodação, sempre, do jeitinho brasileiro. Exatamente. Agora, como mudar isso? Pois é, acho que seria muito importante entender que o modelo institucional brasileiro fracassou. O modelo de democracia institucional brasileiro fracassou completamente. Quer dizer, não é só um governante que teve problema, entendeu? A maneira com que o Congresso funciona, a maneira com que o Judiciário funciona, a maneira com que o Executivo funciona, nada disso conseguiu consolidar alguma experiência democrática efetiva no Brasil. Fracassou para uma parte da sociedade, porque as grandes corporações, as famílias multimilionárias ganham dinheiro num esquema como esse. Um Congresso corrupto serve para quem? Para quem tem dinheiro para comprar. É verdade, mas veja que coisa impressionante. Como é que a gente vê a economia hoje? A economia parece que está saindo do buraco
com um presidente duas vezes acusado, um presidente que nós mostramos agora, comprou uma sala comercial perto do doleiro dele para receber dinheiro. Pois é, eu acho que há duas questões aqui muito interessantes. A primeira delas é, a gente está falando de um país onde o presidente tem 95% de reprovação. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, acho que 3% de aprovação. Isso é uma coisa completamente surreal. Quer dizer, e ele não cai, né? Então, ou seja, você vai ver qual é a aprovação. Mas essa é a questão. Você tem, de fato, uma ideia de que mesmo que o processo político esteja degradado, a economia ela está entrando nos trilhos. Eu diria, essa proposição é completamente falsa. Como é que ela pode estar entrando nos trilhos se só nesse ano 3 milhões e 600 mil pessoas voltaram à pobreza? 14 milhões de pessoas estão desempregadas. Quer dizer, isso é uma farsa completa. Ela está voltando aos trilhos para os ricos. De uma certa forma, porque você perceba, o que acontece? Você aumenta um pouco o produto nacional bruto. Mas é claro, o Brasil que teve quase 7,1% de queda, quer dizer, você não está aumentando nada, você está simplesmente tentando recuperar o que aconteceu. O referencial é baixíssimo. Agora, eu diria só uma coisa, não há nenhum país melhor no mundo para ser rico do que no Brasil. Você não está falando de um país onde você viu a Oxfam mostrando um estudo, 6 pessoas têm a mesma renda de 100 milhões de brasileiros. O imposto de transferência de herança é 4%, na França é 40%. A gente tem essa conversa de que o imposto aqui é muito alto, mas o imposto é alto para a classe média. E é um imposto alto para a classe mais pobre, porque é um imposto em cima de produto. Está lá em cima do que você paga. Só que imposto de renda... O imposto de renda brasileiro é menor do que o imposto norte-americano. Uhum. Uma última pergunta, professor. Esse tipo de caldo gera que possibilidades de resolução? O que vai acontecer? Rapidamente. Olha, eu diria que a população ela tende a não aceitar uma degradação dessa natureza. Então ela começa a procurar alternativas. Como não há nenhum ator político constituído de maneira explícita, você começa a ter setores da população que vão procurar o fantasma tradicional da política brasileira, que é a mão forte do exército. Entendeu? A gente está vendo isso acontecer, que é uma coisa inimaginável 5 anos atrás. Eu insistiria que esse tipo de risco é hoje um risco real. E qual é uma outra saída? Não, há a possibilidade da sociedade brasileira conseguir ter consciência de onde ela chegou e de por que ela chegou e com isso, de uma certa forma, limpar a área dos seus atores, tentar reconstruir a sua institucionalidade mais do que pensar em figuras, pensar em modelos de governo, né, que acho que essa é a questão fundamental. Mas para isso eu insistiria, existe um princípio de psicanálise que é o seguinte, para você conseguir de fato sair de um problema, você tem que encará-lo em toda a sua extensão. Não adianta você falar, não, isso é pequeno, você precisa ver o tamanho dele. E eu acho que talvez seja na hora da gente ver, de fato, qual o tamanho do problema no qual nós estamos. Tá bom. A segunda opção é bem melhor, professor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite.